Bom dia! Mais uma Funny Class por aqui e hoje a gente vai falar sobre merecimento. Merecimento é uma palavra bem complexa, né? Mas aqui a gente vai desmistificar e eu vou trazer alguns exemplos para vocês na prática e como que a gente pode finalmente usufruir da vida de uma forma saudável e leve. Então, aqui você vai entender dois pilares fundamentais do merecimento, que olhando dessa forma, sabendo como agir, você pode experienciar a vida, até a vida que você já tem, porque a gente já tem tudo. O problema é que às vezes a gente não consegue receber. Em muitos casos, em relação ao merecimento, ele está ligado diretamente com o receber. Por quê? Dentro de várias hierarquias, né, nessa parte sistêmica, quando a gente fala de receber, a gente precisa ter o dar e receber, o equilíbrio da balança, ordem e hierarquia, né? Então, às vezes, lá na sua infância, lembra que você quis salvar sua mãe, que você de repente vê os seus pais como menores, que eles não dão conta, que eles não são capazes, ali você começa a se enxergar como maior. E nesse exato momento que você começa a desequilibrar o dar e receber dessa balança, hoje na sua vida. Isso nas relações e do próprio universo. Porque se a gente não sabe receber, se a gente não sabe entender as coisas, né, esse posicionamento perante a vida, as coisas podem até passar despercebido para você. De literalmente, tudo que você busca do universo, tudo que você busca de Deus, que você pede, às vezes vem para você, mas você que não consegue perceber. Por essa questão de hierarquia que eu comentei. Isso é inconsciente. E muitas coisas que eu falo aqui com vocês é inconsciente. E trazer para a consciência tudo isso vai te poupar muitos anos, né, de vida. Muitos anos de desgaste também, como foi na minha vida. Hoje, eu vivo a vida que eu sempre quis lá atrás. Mas para isso eu precisei entender muitas coisas que eu explico aqui para vocês. E é um resumo, né? Mas é direto no ponto, porque tudo isso faz muito sentido e é a raiz de todas as coisas, tá? Então, qual o primeiro ponto? Hierarquia e posicionamento. Se você está se vendo como maior e às vezes inconsciente perante a vida, e isso começou lá atrás nos pais, o que vai acontecer? O universo ele vai te mandar coisas, ele vai te mandar circunstâncias, ele vai te mandar oportunidades, mas você não vai perceber ou não vai conseguir receber. Exemplo, às vezes a pessoa quer muito um emprego específico em alguma coisa, ou quer uma casa, enfim. Aquela a oportunidade chega, alguém dá para você, mas você se sente culpado. Ou se sente não pronto para exercer aquele cargo, aquela coisa. Mas eu preciso de um diploma a mais, eu preciso de uma coisa a mais. Sempre está buscando fora. Parece que você não é autossuficiente, né? De ter essa segurança pessoal. Isso tem a ver com merecimento. Às vezes, inconsciente, você não se sente merecida. Quando a gente fala assim de merecimento, às vezes é complexo entender, porque se alguém perguntar para você, né, você acha que você merece? Pode ser que você fale, sim, eu acho que eu mereço, eu trabalho para isso, eu faço tal coisa para isso, mas as suas atitudes não demonstram isso. Inconsciente, você pode estar linkado, né, com uma dor emocional, com algo relacionado à hierarquia, como eu comentei aqui, e também a lealdade emocional. Por exemplo, lealdade emocional é quando você é leal e através do amor, da honra, você honra as dores ancestrais. Então, por muito tempo da minha vida, eu vou dar um exemplo para vocês. Muito tempo da minha vida eu ia em salão de beleza, eu ia receber uma massagem, eu ia contratar alguém para limpar a casa e eu me incomodava. Só que isso quase passa despercebido. É uma inquietação como se fosse assim, uma fome, alguma coisa que dá no estômago, realmente uma inquietação de estar ali naquele momento.
E o que isso quer dizer? Que você não consegue receber cuidados, receber algo de alguém, um serviço de alguém. Isso é um condicionamento que a maioria de nós tem, que a gente foi ensinada, os homens também têm, que é: para ter, você precisa fazer. Ou tem muito a outra crença que todo mundo acredita, né? O suor do meu trabalho. Nossa, mas eu tenho que ralar muito para ter as minhas coisas. E você cresceu, isso geralmente vem, né, da nossa sociedade, das nossas famílias, ouvindo isso, que para ter você precisa fazer. Então, toda essa inquietação que pode vir toda vez que você está relaxada ou toda vez que você está recebendo algo de alguém, e às vezes você paga para isso, como eu comentei aqui, que uma vez eu fui no salão e eu ficava extremamente incomodada. Muito incomodada também das pessoas arrumando a casa, fazendo as coisas, eu me sentia, meu Deus, parece que eu tenho que ir lá e ajudar. Ficava um negócio assim que eu não conseguia tranquilizar. O que é isso? Na psicoterapia, isso chama acting out, que é quando existe uma ação do corpo sobre aquilo, um movimento. Então, todo o estado de observação é muito interessante também, para você conseguir fazer o primeiro pilar do merecimento para desfrutar a sua vida, que é a ação. A gente precisa agir, a gente precisa decidir, mas para que a gente haja, a gente precisa observar o que seu corpo está demonstrando, que tipo de sensação que está vindo para você. Que é como eu fiz, que eu descobri esse condicionamento. Eu perguntei por que eu tô tão inquieta. E aí vinha, não, mas é meu merecimento, eu mereço estar aqui, trabalhei para isso, mas eu não conseguia desfrutar. Me senti merecida. E aí, estudando mais a fundo isso, com questionamentos, da onde vem isso? Por que eu estou sentindo isso? Eu lembrei frases da minha mãe, que a minha mãe falava, nossa, quem fica o dia todo no salão é dondoca, é gente que não trabalha, não sei o quê. E aí eu falei, ai, daí? Então, toda vez que eu ia contra os condicionamentos da minha mãe, das coisas que ela falava, das coisas que ela ensinava, que eu ouvi, aqui a gente inconscientemente carrega uma culpa de, nossa, a minha mãe não teve, eu não posso ter. As minhas ancestrais não tiveram, também não posso ter, por lealdade emocional. Às vezes também você tem a questão com pertencimento. Porque imagina, se você fizer algo diferente de toda a sua linhagem, é como se você tivesse uma morte. Como que eu não vou pertencer ao meu núcleo? Se você é diferente demais, logo você pode se sentir despertencente desse meio, desse núcleo, dessa família. E é por isso que o corpo e nós mesmos, né, nos sabotamos para pertencer, para se sentir pertencente da família e também levar essa lealdade de se a minha mãe não teve, se a minha avó não teve, eu também não posso ter. E esse é o pilar número 1 do merecimento, que eu trago aqui hoje para vocês, que é observação e ação. Quanto mais você observa as suas atitudes, o que você sente, está muito ligado ao sentir também. E toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, ou desfrutar, ou se permitir algo em relação ao prazer também, a receber algo do outro, tá? Não só físico, mas como uma hidratação de cabelo, como uma massagem, eu não conseguia ficar relaxada de forma alguma. Hoje é tranquilo, eu consigo receber, mas foi alguns longos anos de prática, disso aqui que eu tô falando pra vocês, de observação e ação. Então, o que eu fazia? Eu observava tudo o que acontecia comigo quando eu me colocava diante de uma situação. E aí, todo mês, eu ia fazer uma unha, um cabelo, um cílio, alguma coisa, e eu reparava como que o meu corpo dava os sinais, como que eu estava me sentindo. Assim, eu fui descobrindo muitos condicionamentos que tinha ali no fundinho da minha mente, e aos poucos eu fui desconectando. E você vai percebendo com o tempo, trazendo essas ações, né, se colocando nos lugares, fazendo sempre algo em relação a isso, atenta, você vai percebendo que você não precisa repetir a história. Só porque a sua mãe não teve, não significa que você não precisa ter também.
De você entender assim, eu respeito a história, eu respeito o destino, eu respeito a vida dos meus pais do jeito que são. Quando você aceita as coisas como são, isso também é um pilar que te sustenta para que você realmente viva a vida que você hoje tem. Porque eu já atendi dezenas de casos que as mulheres estavam casadas, já tinha vida há anos, fora de casa, mas estava presa ainda com a mãe e com o pai. Por quê? Lealdade emocional, culpa e o que eu falei lá no início da live de se sentir maior do que os pais. Inconsciente, né? Oi, Tatá. Oi, Kelly. Oi, Vanessa. Só o peso aqui. Vocês são incríveis. E toda vez que você está diante de uma situação que você precisa experienciar, usufruir, receber, às vezes você trava e o seu corpo vai te mostrar sinais. Uma das coisas que acontecia muito comigo era, além dessa inquietação, um acelero, uma dor no estômago, uma sensação de fome. Eu falava, meu Deus, eu só vim aqui relaxar e eu não estou conseguindo. E aí eu me culpava por isso também. E é basicamente assim, toda vez que você vai viver a sua vida, que você finalmente pode usufruir do que você tem, viver algo diferente dos seus pais, você fica nesse vai e volta. Porque tipo, eu quero, mas eu não posso. Eu estou aqui, mas não consigo. Aí se culpa por não conseguir e se culpa também por estar vivenciando o que os seus pais, suas ancestrais não tiveram. E aí como que a gente muda isso? Observando todos os lugares que você está indo, todas as sensações do corpo e agindo. Ou seja, buscando lugares, situações, pessoas, trabalhando essa parte do usufruir, o merecimento. Às vezes a gente é muito escasso, isso está muito enraizado na nossa ambiência também, né? No coletivo. Que a gente só compra algo para nós mesmas ou faz algo por si mesma no final do mês, se sobrar, as contas em primeiro lugar. E o que eu aprendi com a minha mãe, principalmente em relação ao dinheiro, é pague as contas primeiro, se sobrar, e nunca sobrava, óbvio, você faz alguma coisa para você. E eu lembro de uma ação, assim, bem antiga, que foi um dia que a minha mãe pediu para eu comprar sei lá o quê, e eu queria comprar um treco na padaria. E ela me xingou muito e falou que, basicamente assim, não é importante as coisas para você, compre as coisas da casa primeiro. Ali ficou um fundinho na minha mente de que eu não merecia. Então tem algo acima de mim que vale mais do que eu. Entende como que isso é um condicionamento fudido? Porque você vai ficar relembrando aquilo inconsciente. Por isso a dificuldade de usufruir. E toda vez que eu tinha oportunidade de relaxar, de receber algo de alguém, vinha esse mesmo condicionamento através do meu corpo. Eu não lembrava disso. Depois de muito tempo, fazendo um monte de exercício também, em relação ao dinheiro, eu notei isso, que era assim, eu não tenho valor. Então, se eu não tenho valor, eu não mereço. E aí tem a relação com a autoimagem também, né? Mas é basicamente assim, eu entendi que se sobrasse, ou se possível, ir lá no final do mês e quando desse, eu fazia algo pra mim. Hoje é muito diferente, que é o que eu ensino na metamorfose pra vocês também. Porque sim, você é o pilar da sua vida. Você é a coisa mais importante. É você em primeiro lugar, depois as outras coisas. Claro que você não vai deixar de pagar suas coisas para fazer um monte de coisa para você e agir de uma forma imatura. A gente tem que ter uma mentalidade madura agora também, como adultas. Mas, de que forma, todos os dias você pode se priorizar? E às vezes é coisa simples. A minha rotina, antes de começar o dia, eu faço algo por mim mesma. E essa coisa simples que eu faço é simplesmente tomar um café da manhã tranquila. Sem pegar celular, sem se preocupar. Eu coloco um timer ali, 1 hora, 40 minutos, que ali é o meu momento que eu vou tomar o meu café em paz.
Porque há muito tempo atrás, quando eu trabalhava em outros lugares, né, de carteira assinada e tudo mais, eu mal tomava café. Eu levantava, saía, corria, tomava café quando dava e aquela coisa assim, atropelada. Hoje é uma coisa que eu priorizo. E enquanto eu não tomar o meu café tranquila, em paz, o mundo pode estar acabando, eu vou tomar o meu café em paz. Eu não quero nem saber. Basicamente assim. E você coloca todos os dias algo para você se priorizar, para você entender, trazer essa ação do merecimento, de que você merece. Porque não adianta você falar com palavras que, eu mereço, eu faço as coisas por mim, sendo que inconsciente não é assim. E o universo não compreende palavras, né? Ele compreende ações, movimento, vibrações. Então, quanto mais você faz algo por você todos os dias, com constância, na Metamorfose a gente tem um acompanhamento de 1 mês e exercícios de mais de 21 dias, exatamente para isso. Para criar um novo trilho neural na sua cabeça, para trazer essa mentalidade e começar a se adaptar, trocar aquele velho que não serve mais por um novo, construir algo novo. Então pensa, de que forma hoje que você pode se priorizar? É um banho relaxante no final do dia? É começar o dia fazendo uma meditação? É fazer um almoço especial para você? De que forma? E às vezes são coisas simples, não são coisas estrondosas, tá? Uma das coisas que eu coloco também no mês é que pelo menos a cada 20 dias ou uma vez no mês eu faço uma massagem relaxante, eu faço alguma coisa no meu cabelo, eu faço alguma coisa fora para que eu receba de alguém. E eu tinha muita dificuldade, como eu disse aqui para vocês, de receber. E hoje é tranquilo, graças a Deus. Mas eu precisei trabalhar tudo isso até conseguir realmente se sentir merecida. E isso tem muito a ver com a autoconfiança também, o seu poder pessoal. Porque muitas vezes a gente é vista, lá na infância, como alguém que não precisa. Ou que é de última hora, como eu disse aqui para vocês em relação à minha mãe, que ela ia pagando as contas e no final, quem sabe, ela fazia coisas. Sim, eu entendo que eram as condições da época e tudo que ela fazia também, às vezes ela até se endividava para comprar coisas para mim e para minha irmã. Mas inconsciente eu absorvi toda essa carga e eu me sentia muito culpada também de vivenciar coisas que a minha mãe não vivenciou. Lá atrás, quando eu tive meu primeiro emprego, eu tinha 18 anos. Eu trabalhava de vitrinista, também tenho graduação em moda. Tenho esse passado com a moda, vitrines, passarela, tudo isso. E quando eu comia um negócio fora, ou quando eu ia num restaurante bonito, chique, enfim, eu não me sentia bem, porque logo vinha. E a sua mãe? E a sua irmã? O meu papel ali na minha família, mãe e irmã, era do masculino. Então lembra, todo espaço vazio de alguém ausente na família, de alguém excluído na família, algum felizado vai preencher esse lugar, naturalmente. Não é algo que você quer, é algo que acontece naturalmente no sistema. E eu assumi esse lugar do masculino, do pai, do provedor. Então tudo eu levava para casa, dinheiro, comida, alimentação, roupa, enfim, supria essa parte paterna. E por muito tempo da minha vida, tudo que eu fazia para mim, quando eu estava com meus amigos, estava na balada, estava me divertindo, me dava um negócio assim do nada. E aí eu lembrava, mas a minha mãe e a minha irmã, eu preciso levar alguma coisa para elas. E muitas vezes eu comia, sei lá, um Subway, um McDonald's, uma batata frita e levava para elas. iFood eu comprava para todo mundo. E não que isso seja, assim, errado, mas é você estar num lugar que não é seu. É você estar suprindo e deixando de fazer as suas coisas para suprir o lugar do pai. E aí a gente carrega essa culpa de não fazer e toda vez que você faz, você se culpa também. Porque você quer vivenciar a sua vida, você quer ir para o mundo. Você quer vivenciar algo que usufrui, né? Que é o seu merecimento. Mas muitas vezes a gente está num lugar que não é nosso. Por isso que é tão interessante e necessário
a gente fazer essas terapias, ou ver uma live como essa, ou muitas outras, para trazer clareza. Porque às vezes só de você trazer para a consciência, você já abre várias esferas espirituais, energéticas, mentalidade também, que a ambiência ela supera o DNA, por mais que a gente carrega essas características no nosso DNA, a ambiência muda a nossa mentalidade. Então, quanto mais você busca isso, mais você evolui e tem essa possibilidade de cura também, né? E aí toda vez que você for desfrutar, você traz para sua percepção o que é que o meu corpo está sentindo. Como eu estou recebendo isso? Será que eu tenho dificuldade de receber? Muitas mulheres maravilhas, que eu falo muito aqui também, a Salvadora, elas têm dificuldade de pedir ajuda. Porque inconsciente ela se vê como maior. Então, naturalmente, ela só dá. E essa bateria infinita, que a gente só dá pro outro, faz pro outro, é uma mãezona de todo mundo, acolhe todo mundo, alguma hora aquela bateria vai pifar. E o nosso grande centro de energia, que abastece todo o nosso corpo físico, espiritual e energético, é o nosso útero. Então, toda aquela região ali do abdômen, do útero, do ventre, bexigas, rins, ovários, tudo aquilo em algum momento vai pifar. Eu fiz uma vivência, uma imersão domingo passado e eu contei um pouco sobre a minha trajetória. E com 18 anos, muito novinha, eu tive cistos no ovário por conta desse excesso de energia masculina. Que eu estava no lugar do pai, estava esposa da minha mãe, e eu não tinha essa, como que eu posso dizer? Essa questão de ir para a vida e viver a minha vida. Eu sentia muita culpa por muito tempo. E até depois de casada, há 3, 4 anos atrás, eu ainda tinha dificuldades de desconectar totalmente da família primordial. Porque às vezes eu mandava dinheiro, às vezes eu ficava assim, me envolvia nos problemas. E a gente não precisa disso. E aí qual que é o segredo? Olhar para os pais. E por mais difícil que seja a situação deles, por mais catastrófica que seja as situações deles, a minha família tem muita treta. É você olhar e falar assim, eles dão conta. Se eles escolheram encarnar nessa família, nessas condições, quem sou eu para falar o que é certo ou não? Ou o que eles merecem ou não? Aquela alma que é a sua mãe, que é uma mulher, não é só a sua mãe, não é só o seu pai que está ali, é um homem, uma alma. Eles estão num desenvolvimento pessoal, num aprendizado de alma assim como nós. Então, quando a gente fala assim, você merece coisa melhor, ou deixa eu fazer por você, você literalmente está olhando com um olhar de arrogância para essa pessoa. De tipo, o que eu acho é mais válido do que Deus, do que o próprio universo está fazendo com a sua vida. E aí, como é que a gente quer viver, né, a nossa vida, o nosso destino pessoal, e quer que eles respeitem também, se a gente não respeita o deles? Isso para mim mudou muito. De olhar para eles e entender, eles dão conta. E até hoje é você trazer para a consciência, né, a observação e a ação. Porque assim você define o seu papel. Qual que é o meu papel de filha? Então toda vez que vem algo fora para você, um problema da família, a minha família tá cheia de problema lá, de coisas kármicas, né, com a avó também. E sempre que vem um problema, aconteceu isso, eu olho e falo, tá, eu não preciso me envolver, não é literalmente da minha vida, não vai me afetar. E qual que é o meu posicionamento de filha? O que eu tenho que responder para minha mãe? E às vezes é só você estar ali e não precisa falar nada, não precisa dar nenhuma dica, sua mãe sabe o que fazer. Mas a gente tem que voltar para o nosso lugar, entender o nosso papel todo momento. Isso em qualquer relação. Relacionamento amoroso, relacionamento com amigos, relacionamento entre clientes. A gente que é terapeuta, imagina se alguém que paga vou colocar o menor valor que eu tenho hoje, uma vivência, que hoje está R$200, a vivência vai lá e a pessoa depois me procura e fala que quer tratar isso, quer tratar aquilo, que quer fazer isso, que o corpo tá doendo, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que.
Imagina se eu desse tudo que eu tenho para ela. De um produto de 200 para um produto que eu tenho hoje, um acompanhamento de 1.200, R$ 2.000. Não tem como. Só que você só vai entender o seu papel e tudo que você dá e recebe nesse equilíbrio se a gente sabe o nosso posicionamento lá atrás, com a mãe, com o pai. Porque essas são as nossas bases, as nossas raízes. Quando a gente entende esse posicionamento ali na trindade da família, a gente vai replicando isso nos outros relacionamentos também. E aí o dar e receber começa a ficar equilibrado. Além de você atrair pessoas que são ressoantes com o que você entrega, você também vai conseguir se posicionar quando tiver pessoas que não valorizam ou que não entendem o que é ou o que não é. Você coloca um ponto final. Só que esse posicionamento só vem sem culpa ou sem tanta dificuldade assim, porque a Salvadora também tem dificuldade de se posicionar, porque ela quer agradar todo mundo. Então, às vezes, como é que eu vou falar, cortar a pessoa, né, falar um negócio que ela pode me ver com maus olhos. Ela pode me rejeitar, ela pode me humilhar, eu posso me sentir não amada. E toda vez que nós, inconsciente, buscamos amor do outro, é porque está faltando amor materno, lá da sua mãe. Por isso que é tão importante a gente resolver ali na família, para não ficar replicando isso nas relações depois. E aí, quando você entende o seu papel, cada pedacinho do que você precisa fazer ou não, se é obrigação sua ou não, você entende o que eu dei é só isso aqui, eu não preciso dar mais. Se a pessoa está buscando mais, e quem geralmente te alfineta ou sempre fica buscando ajuda demais, são pessoas vitimistas. E elas também têm um condicionamento de rejeição muitas vezes. E aí o que acontece? Ela quer se sentir amada, ela quer se sentir pertencente. Ela também está buscando em você o que ela precisou da mãe ou do pai. E aí quando você entende isso, você começa, cara, eu não tenho nada a ver com essa história. E aí você começa a dosar o que é seu e o que não é. Isso também é autoconhecimento, porque tudo que vem para você fora, até que ponto realmente é obrigação sua, até que ponto você tem que se envolver ou não. Então, se você sabe o seu lugar, você começa a se posicionar aos poucos, começa a regrar também tudo isso. Deixa eu ver aqui qual que era o segundo pilar que eu esqueci. Toda live que eu vou fazer, eu não faço script, mas eu coloco palavras que me lembrem e eu vou sentindo também o campo, a energia das pessoas que estão ou que vão ver, enfim. O segundo pilar para você desfrutar da vida, para você ter merecimento, é a maturação. Tempo de maturação. Então, muitas vezes, a gente está correndo contra o tempo. E a gente só está fazendo. E você pensa, meu Deus, mas parece que nunca chega o que eu quero, ou tá tão demorado, ou tá tão longo, e a gente tem um pouco de impaciência. Eu tava até dialogando com meu marido sobre isso, que eu falei pra ele, por que a gente tá correndo? Isso, a maioria de nós, o que eu vejo das pessoas, né? Parece que a gente tem um timing específico para chegar e isso não é real. Mas toda a nossa sociedade hoje, toda a Matrix, todo o plano das trevas, tudo que rege o mundo, faz com que a gente fique acelerado. Todas as telas, youtubers, toda a praticidade que a gente tem hoje é tudo rápido em segundos. E às vezes isso entra em colapso com o nosso espírito, que aí tem a matéria e tem o espírito. São uma coisa só, mas hoje a gente vê separado. E aí parece que a gente está atrasado, ou que as coisas não estão acontecendo. E às vezes a vida, a própria vida tem um arquétipo que é a água. Então às vezes a água vai estar parada. Mas não é só porque ela está parada ou estável, sem acontecer nada, né? Que significa que as coisas não estão acontecendo. Às vezes aqui na matéria, a gente tem uma impressão de que nada está acontecendo. Mas o que é isso, né? Inconsciente,
É aquela mentalidade infantil que eu falei na última Funny Class, que é a criança com muita expectativa. Isso também eu falo na metamorfose, alinhamento de expectativa. Porque a gente busca fora, que algo aconteça fora, dentro da espiritualidade hoje, que a transição planetária aconteça e tal, e tem um botão e que tem um reset sempre fora. E a gente tira, inconsciente, a nossa responsabilidade. Te tira da reta. E sempre coloca fora, ou uma expectativa gigantesca fora, para que as coisas deem certo. Quando eu tiver dinheiro, eu vou estar feliz. Quando acontecer tal coisa, eu vou estar feliz. E a gente está fora do tempo. E aí ou tá muito lá no futuro e a gente tem essa sensação de marasmo, de que nada acontece, e que eu tô muito atrasada, e que eu não presto, e que preciso de mais coisa para resolver, sendo que não é assim. Ou a gente tá muito lá atrás. É que o fulano fez isso pra mim. E que se, sei lá, o meu pai não tivesse me abandonado, não tava assim. E que blá, 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 sempre lá atrás. Então a gente tem essas polaridades de ou no futuro demais, ou no passado demais. E uma das dicas que eu dou é: tempo de maturação, esteja no presente. Entenda que você não precisa se comparar ou precisa se sentir desvalorizada ou incapaz ou inferior por as coisas não estarem sendo da forma que você queria. Não necessariamente isso é algo ruim. É um tempo atual, de hoje. Às vezes a gente precisa desse tempo, que é o que eu chamo de casulo, que é onde você entra e você fica meio ali introspecta. Em alguns momentos, para a mulher é muito isso também, tá? De introspecção. Então, às vezes você tá lá introspecta, você não quer interagir muito, você tá meio assim, cheia de emoções. Sabe quando dá aquelas sensações assim, tipo estilo TPM? Que você só quer ficar na sua, só quer comer um chocolate, não quer... De vez em quando, na nossa vida, quando tá perto de acontecer uma mudança, acontece esse movimento de voltar para dentro. Por quê? Eu sempre falo, para ter algo que a gente quer tanto, a gente precisa se tornar. Isso não é um clique, não é hoje e amanhã eu já sou outra pessoa, assim, em nível proporção do que eu quero e do que eu busco. Supondo que você quer ter um sítio com um monte de cavalo lá em Dubai, nem sei se tem sítio em Dubai, mas é um negócio bem distante. E aí o que acontece? Você olha para sua vida hoje e fala: como que eu vou conseguir isso? E é óbvio que você vai ter essa sensação, porque você não tem a mentalidade ainda, ou se tornou a pessoa, né, equivalente para receber aquilo. Então todo esse movimento que você vai para dentro, entra no casulo, fica introspecta, dá as crises existencial, aí que vem todos os condicionamentos. E esse momento é ideal para a gente trabalhar a cura, a transformação real. Porque você vai começar a notar consciente tudo que está te impedindo de ir para o próximo degrau. Não para alcançar lá o negócio de Dubai, o sítio, seja lá a sua meta final. É um passo de cada vez. E para a gente estar apto, né, para receber o próximo passo, para receber o objetivo final, para receber tudo que o universo tem para gente, porque ele diz sim para todas as coisas, a gente precisa trabalhar os condicionamentos. Porque se lá dentro da sua mente, como eu disse aqui para vocês, eu não me sentia merecida, que eu fui educada, que se sobrar, se der, tem coisa para mim, lá no fundinho eu acreditava isso. Então, como é que eu ia receber um negócio estrondoso que eu queria se eu não sei receber? E aí, o que a vida te traz? Um momento de introspecção, um momento de crise existencial. Toda crise te leva para um próximo nível. Todo problema a gente tem que riscar. Eu falo isso para as alunas também, risca. Coloca desafios. É um desafio, porque depois que você passar disso, nada será como antes. Mas até lá, a gente precisa entender esse tempo de maturação. E hoje em dia, todo o nosso universo, né, da Matrix e tudo mais, ele acelera a gente. Para que a gente faça mais rápido e tal, parece que a gente está numa corrida. Quem chegar primeiro ganha.
Sendo que, sinceramente, o tempo não existe. O tempo é uma ilusão, não existe passado, não existe presente, não existe futuro, tudo é uma coisa só. Só que o que você pensa é o que você atrai. Então, se você está pensando muito nas coisas que aconteceram de ruim com você, possivelmente você vai atrair mais daquilo. Qual que é o grande segredo desse momento que está um marasmo na vida, que nada acontece ou que está tudo dando errado? Se atentar e entender que aquilo é passageiro. Daqui a pouco passa, mas o quanto a gente ficar fissurado naquilo de que não está passando, que a gente está atrasado, que a gente deveria ser outra coisa, que a gente deveria estar em outro lugar, deveria estar fazendo outra coisa. Quanto mais a gente expressa fora e coloca a culpa fora, mais demorado vai ser. Porque a gente precisa desse momento realmente. Saint Germain falava muito isso pra mim em outras vidas também. De você voltar e ter paciência. É a virtude da paciência. Porque como que a gente quer plantar uma cebolinha hoje e colher ela amanhã? Tem todo um tempo, tem todo um cultivo, tem toda uma nutrição, que é um aspecto do feminino também, que você precisa todos os dias. Você está se regando? Você está se nutrindo? Que tipo de nutriente que você está adubando na sua terra? Porque não tem como. A gente quer colher uma coisa, mas a forma que a gente está se tratando é outra. Por isso que eu falo, você é o grande pilar da sua vida. Se você tá bem, se você se gere, se você se nutre, se você se rega, se você dá sol pra você, se você se ama e faz as coisas por você, você começa a ter a percepção mesmo dessa junção de você com você mesmo. Porque até então, tudo que a gente coloca fora, no passado, a gente não tá dentro de nós mesmas. Você assume essas rédeas olhando dentro, entendendo que você é o pilar que sustenta tudo, todos os setores da sua vida. Então não é fora, não é um negócio que, quando eu ter um emprego, ou quando eu fazer um negócio na minha empresa, ou quando eu me casar, quando. Ou quando alguém fizer algo pra você. É você assumir a sua responsabilidade, de tipo, tá bom, eu sei que eu coordeno todos os setores da minha vida. Então, de que forma eu posso me manter forte todos os dias? Que é o que eu falo, faça para você, faça com constância, se priorize, entenda o seu lugar, se posicione quando necessário. Entenda esses dois pilares do merecimento, que é a observação e a ação, de você entender o que está rolando dentro do seu corpo, como que você está projetando as coisas para fora, quando você está recebendo de alguém, como que você se sente. Assim você vai notar e vai agir em relação a isso. E o segundo pilar é a maturação, é você entender que tem um tempo para todas as coisas. Isso é bíblico. E aí tem até aquela série The Chosen, depois vocês comentem se já viu. Eu adoro aquela série. Me lembro muito da época de Jesus. E o que acontece? Lá eles falam, né? Zoam Jesus e fala que Jesus sempre fala logo, logo, logo. Quando será? Logo. Mas não sei o que, logo. Esse logo, ele é assim, um mistério. Porque pode ser amanhã, como pode ser 2040. E é assim que é a nossa vida. A gente fala muito sobre controle também aqui. Na vivência passada a gente comentou da Mulher Maravilha, que é aquela mulher forte, cheia de armadura, né? E uma das coisas que ela tem é o controle. Eu acho que a maioria de nós, a gente quer controlar as coisas demais. Só que no fundo a gente não tem controle sobre nada. Todo o mistério, que é o que a gente chama de Deus Mãe, que é o Espírito Santo, tudo é um mistério, é a parte espiritual, é o que os olhos não compreendem, é o que você não consegue perceber. E tem coisas fora da nossa vida que não dependem da gente. Fatores externos, o que as pessoas vão pensar ou não sobre você, o que chega até você. O que a gente tem controle, que eu acho que é mais uma responsabilidade, é como você vai agir perante uma situação ou o que acontece na sua vida. Agora, os acontecimentos em geral, a gente não tem controle. E nem tem como ter. Então, quanto mais a gente entrega, no Doutor Estranho também falava isso, que o controle só vem quando você abre mão do controle.
Então solta. Tudo que não é responsabilidade sua, tudo que você não consegue mudar, tudo que não tem como você fazer nada mais, está nas mãos de Deus, do mistério, do universo. E quando a gente fala assim, nas partes de terapia sistêmica, dos trabalhos que eu faço também, diz sim para a vida, que é quando você vai para a sua vida e você diz sim para todas as coisas, sejam elas ruins ou sejam elas boas. E uma das coisas que eu notei, assim, que também traz essa mentalidade infantil, é que quando a gente espera só as coisas boas, a gente ainda está sendo criança. Porque a criança espera glitters, unicórnios, arco-íris, todas as coisas boas. Ela não tem essa maldade, que a gente fala que é a pureza da criança. E aqui, na vida real, humana, não tem só coisas boas. Tem desafios, que é o que todo mundo fala que é problemas, que é situações, enfim. Mas é você entender que quando você diz sim, e você abre a sua portinha do receber, porque muitas mulheres têm ela fechada, e até pouco tempo também estava com essa porta fechada. De tipo, eu não quero interação, não quero receber nada, porque se eu fechar minha portinha é mais seguro do que eu receber uma coisa ruim ou me decepcionar com alguém. Então eu fecho. Só que aqui você diz não para a vida. E aí, além de você não vivenciar as coisas boas, você também não vivencia as coisas ruins. Você não vivencia nada, fica trancada, presa. E aí, quando você fala sim para a vida, que você abre a sua porteira, claro que vai passar coisa boa, coisa ruim. Mas isso é a vida. Essa é a maturidade, essa mentalidade, a maturidade de um adulto. De você olhar e falar, independentemente do que vier, eu tô pronta e eu sei lidar, eu consigo, eu faço. E aí você traz essa responsabilidade para você e começa a ver que a vida é assim, tem altos e baixos, tem grandes circunstâncias e a gente não tem controle nenhum sobre o que vão falar, o que vão fazer, o que a gente vai receber. E aí você começa a ver a vida como ela é, sem filtro. Traz essa responsabilidade e começa a entender também o tempo natural das coisas, que esse é o mais importante, que é a maturação. Então, como usufruir a vida que Deus te deu, como usufruir as coisas boas da vida, desfrutar. Entenda a questão do merecimento. Até que ponto você se sente realmente merecida? Eu sempre falo assim, uma frase muito boa. Você está vivendo ou só sobrevivendo? Porque quando a gente está em busca de algo fora e colocando muita expectativa de que quando aquilo acontecer você vai ser feliz, isso é uma mentalidade infantil. Que a criança ainda espera que algo ou alguém faça por ela. Então a gente tem que parar de sobreviver, de correr atrás do dinheiro, de que a vida é triste mesmo, que a vida é difícil. Eu só consigo as minhas coisas se eu ralar muito. Isso é uma crença, isso é um condicionamento, a gente não precisa. Os nossos pais foram assim, os nossos ancestrais foram assim, é por isso que a gente tende a ser assim também, mas não é necessário. E aí você olha lá para trás, tem uma frase sistêmica muito boa, que você fala assim, tudo já foi pago. Eu não preciso pagar de novo com a minha vida. A forma correta de honrar os seus pais e honrar a sua ancestralidade é você sendo feliz. E aí você vai para sua vida e diz sim para todas as coisas. E é essa reflexão que eu senti hoje de trazer para vocês. A live até demorou um pouquinho mais. Do que você está sentindo realmente. E você trazer para sua mente agora, se você chegou até aqui, se você está assistindo, se você de repente vai ver depois gravado também, diz sim agora para sua vida. Fecha um pouco o olho, respira, fecha os olhos, respira, coloca a mão no coração e fala, tudo já foi pago. Eu não preciso repetir isso. Eu digo sim para a vida. E só de você fazer isso, que é o que eu ensinei para vocês, o primeiro pilar, observação e ação, você já vai abrir uma porteira, já vai abrir umas novas camadas para você experienciar.
Sempre que você lembrar, traz essa reflexão. O que você está honrando da sua família? O que você está travada? Você começa a falar, eu digo sim para a vida. Acorda de manhã e fala, vida, me surpreenda. Eu digo sim para todas as coisas. Porque às vezes o que a gente fala que é bom ou ruim é só um julgamento. Às vezes perder o emprego no lugar, isso já aconteceu comigo, eu chorei, eu falei, nossa, mas eu gostava tanto daqui, por quê? Que coisa ruim. E aquilo me abriu uma porta gigante. Depois de 2 meses eu trabalhava por mim mesma, comecei a oferecer serviços, fundei uma empresa de marketing. E foi a melhor coisa que aconteceu pra mim naquele momento. E às vezes por um julgamento ou por você não dizer sim pra vida, você bloqueia as oportunidades. Então respira fundo, entrega, abre mão do controle e recebe o que é seu. Finalmente usufrui. Gratidão, Kelly. Você também é maravilhosa. E aí você toma o que é seu, tá bom? Essa foi a reflexão de hoje. A gente se vê na próxima quinta-feira na Funny Class, tá bom? Gratidão e até a próxima live.